sei se seja boa tarde, mas ainda é bom dia, não é? Gostaria de começar agradecendo a presença de todos e a oportunidade de estar aqui celebrando com vocês esses diversos nascimentos, o nascimento do Lupsi, o nascimento da invenção Coleções Democráticas, não, da coleção Invenções Democráticas. Mas eu tentarei ser breve, e para quem me conhece sabe que é um esforço, mas tentarei ser breve, me pautando pela seguinte tarefa. O que, afinal de contas, Spinoza tem a ver com a dimensão social da saúde e com invenções democráticas? Porque é que um filósofo do século XVII, porque é que a filosofia spinozana, ou seja, a obra filosófica do século XVII, conta como uma das invenções democráticas? Na verdade, o especialista acadêmico tem isso muito claro. A leitura da obra de Spinoza torna isso muito claro. Mas, como Marcelo fez o grande favor de indicar, o Lupsi é um espaço de extensão, no qual a academia e a sociedade como um todo, nas suas diversas outras formas de organização, interagem. Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui é essa interação. Eu vou tentar encontrar um elemento de mediação entre alguns dados históricos, filosóficos, acadêmicos e alguma coisa talvez mais disponível no contexto, sobretudo, da dimensão social da saúde. E para isso eu vou me valer do trabalho de Michel Foucault. Eu estou aqui no meu ponto. Quem trabalha na área psi conhece essa lombada de longe, não é? Eu estou com a História da Loucura, de Foucault, e eu gostaria de ler muito rapidamente um parágrafo no qual Foucault menciona Spinoza. E a partir disso tecer as minhas breves considerações sobre a importância de Spinoza no contexto do Lupsi. Estamos aqui no capítulo 5 da História da Loucura, Os Insensatos. Eu cito: na era clássica, a razão nasce no espaço da ética. E é isso, sem dúvida, que dá ao renascimento da loucura nessa época, ou, se preferir, ao seu não renascimento, seu estilo particular. Toda loucura oculta uma opção, assim como toda razão oculta uma escolha livremente realizada. Isto pode ser percebido no imperativo insistente da dúvida cartesiana, mas na própria escolha. Este movimento constitutivo da razão, no qual o desatino é livremente excluído, se desenvolve na reflexão de Spinoza e nos esforços inacabados do Tratado da Reforma do Entendimento. Aí, a razão se afirma, antes de mais nada, como decisão contra todo o desatino do mundo, na clara consciência de que todas as ocorrências mais frequentes da vida comum são vãs e fúteis. O que isso quer dizer? Bom, a grande tese histórica da História da Loucura é que, na Idade Clássica, ou seja, no século XVII, a loucura foi definida como a não-razão. A loucura foi extirpada do contexto em que a própria razão se desenvolve como tal. É isso que significa o inciso, né? O renascimento da loucura, ou melhor, o seu não renascimento, que eu procurei salientar aqui na minha leitura. E Foucault dá dois exemplos. O primeiro, já no início do livro, é Descartes. No processo de desenvolvimento da sua dúvida metódica, Descartes procura razões de duvidar. Para dizer muito e coisas muito complexas numa breve frase de efeito, quem duvida segundo razões, não duvida da própria razão. Quem duvida, quem busca razões de duvidar, não duvida da própria necessidade de uma dúvida racional. E é por isso, dirá Foucault,
que num determinado momento do desenvolvimento do argumento de Descartes, ele levanta a possibilidade de estar louco, estarei eu louco nesse trabalho de duvidar dos meus sentidos, de duvidar de todas as coisas, em busca de uma verdade firme e segura? E ele rapidamente diz, não estou louco, por quê? Porque estou buscando razões de duvidar. Uma delas, por exemplo, seria o fato de que eu sonho, nos meus sonhos eu me represento coisas que não existem, enfim, eu não vou retomar todo o argumento cartesiano. O que importa é mostrar que se Descartes trabalha com a dúvida dos sentidos, se ele trabalha com o chamado argumento do sonho, se ele prossegue até em direção à possibilidade de se enganar nos cálculos matemáticos, mediante a curiosa e interessante hipótese de um Deus enganador, ele não desenvolve um argumento da possibilidade da dúvida pela loucura. Porque, se ele assim fizesse, ele perderia o próprio fio condutor desse processo dubitativo. Então, no plano do conhecimento, Descartes elimina a loucura como uma das suas fases ou estações. E nesse trecho que eu li para vocês, Foucault faz um paralelismo entre isso que ele atribui a Descartes e o que ele pretende então atribuir a Spinoza. Spinoza faria no plano ético a mesma coisa que Descartes fez no plano epistemológico. O que Spinoza teria feito no plano ético? Em que passagem de Spinoza nós encontraríamos essa mesma atitude que Foucault identifica na passagem cartesiana da exclusão da loucura como uma razão da dúvida? Seria o início do tratado da emenda do intelecto, do tratado da reforma do intelecto, como se queira traduzir. O início desse tratado começa, desde o seu início pela seguinte frase: depois que a experiência me ensinou que tudo que acontece na vida comum é fútil e vão, decidi buscar um bem supremo que me desse para sempre o gozo da contínua e suprema felicidade. O que Foucault nos diz no trecho que lemos? Ele nos diz, essa escolha de um bem supremo se dá através de uma renúncia da vida comum. A experiência me ensina que tudo que acontece na vida comum é fútil e vão. Ora, Spinoza é então caracterizado, eu preciso dar nome aos bois, como um asceta. Spinoza buscaria uma felicidade suprema a partir da renúncia da vida comum. É assim que Foucault lê Spinoza. Eu diria que, do ponto de vista do programa que o Marcelo indicou aqui para problematizarmos os consensos e as homogeneidades, meu papel vai ser discordar de Foucault.